Porque nem todo anjo tem asas. Estamos aqui no Papo de Anjo. Sextou aqui, sextou aí? Aqui sextou e sextou com um sol bem bonito. Ah, eu sempre falo do sol, eu falo do clima. Mas aqui a gente fala, sabe, sobre o que também? Sobre morango do amor, que eu não gosto, não. A gente fala aqui sobre saúde mental. Se tu ainda não conhece os nossos conteúdos, o Papo de Anjo conversa sobre tudo, inclusive sobre saúde mental, e conversamos com convidados profissionais da área da saúde mental. Toda quarta-feira tem live às 19 horas. Por enquanto, estão rolando lá no Facebook as lives às 19 horas. E aí, se tu nunca assistiu aos nossos conteúdos, se tu não conhece, dá uma passadinha aqui pelo perfil, visita, e aí vai se ambientando. Seja bem-vindo, o espaço é teu também. Vamos conversar sobre o sextou? Quais são os planos para o fim de semana? Fazer morango do amor com as crianças? Interessante. Importante. Provar o morango do amor? Interessante. Cada um é aquilo, né, gente, que eu sempre falo. Opinião, a importância da opinião, isso é pessoal. O gosto, a vontade, opinião é aquilo, cada um tem a sua. Gente, a gente está conversando bastante aí sobre saúde mental e um link aí que pega muito é o que está acontecendo em relação a esses casos que não param, infelizmente, de aumentar sobre violência contra a mulher. Tivemos aí, infelizmente, mais um caso de um agressor que desferiu 60 socos, murros contra a companheira dentro de um elevador, deixando a moça desfigurada em um estado muito delicado. E isso é, sim, reflexo de uma questão muito, muito delicada do quanto é que tem aumentado os casos, os índices de feminicídio, porque feminicídio não é só quando acontece ali a conclusão do ato, quando é consumado, né, na situação mais extrema, que é a vida daquela vítima ser ceifada por um agressor. Feminicídio também são as agressões, as tentativas de agressão, e entre esses e tantos outros casos muito tristes, a gente precisa refletir o que está acontecendo com a sociedade. Infelizmente, está aumentando cada vez mais e muitas vezes as mulheres são vítimas e são espectadoras do seu próprio tormento, do seu próprio terror, porque não sabem como reagir, não sabem como lidar, não sabem para quem pedir socorro, não sabem a qual autoridade buscar uma luz, uma direção, sendo que a gente tem aí no país a medida protetiva, que na verdade é uma medida que na prática não tem nenhum poder efetivo de proteger realmente as vítimas. Estamos aí a todo instante olhando situações assim, agressões, casos terríveis contra a vida das mulheres, de atentado contra as mulheres, e vemos que a sociedade está cada vez mais como um trem desgovernado em uma ladeira sem fim. As mulheres sendo agredidas, sendo perseguidas, sendo ameaçadas por ex-companheiros, companheiros de longa data também, por filhos. Tivemos aí outro caso. Então é uma situação onde tudo une, junta tudo, infelizmente. Junta tudo. Tudo aqui que não tem nem como classificar. E acaba muitas vezes culminando nesses índices que só aumentam, infelizmente. Então, existem meios de buscar socorro, existem meios de identificarmos todos nós atitudes que já apontam para uma violência, muitos sinais que os agressores vão deixando, vão expressando. Os sinais estão ali e muitas vezes a vítima não percebe, pensa que é algo da personalidade daquela pessoa, daquele agressor, pensa que é um momento que aquele agressor está passando de pressão, de confusão, e que isso não irá se repetir ou não vai se agravar, que não vai passar daquela ofensa, que não vai passar daquela rispidez no toque, que não vai passar daquela coação, daquele controle, daquela necessidade que aquele agressor tem de controlar, de monitorar, de dirigir a vida daquela pessoa. E muitas vezes as vítimas, infelizmente, não conseguem perceber os sinais
muitas vezes ficam debaixo dessa coação por N razões, por muitos motivos que não cabe a nós julgarmos. Ah, mas vai lá e rompe a relação, vai lá e encerra a relação, e isso é muito delicado, não tem como a gente entrar nesse mérito, nesse lugar de fala para debater aqui o porquê muitas e muitas vítimas não encerram os relacionamentos, não rompem. E muitas dessas vítimas, sim, já tinham rompido os relacionamentos, os vínculos, e por isso também se tornaram vítimas fatais. Essas situações são questões que não temos como entrar no mérito aqui nesse momento de uma forma muito rápida para conversar, mas podemos falar sobre cuidado com a saúde mental, cuidar da nossa saúde mental. Nós, como mulheres, nos enxergarmos como únicas, valiosas, preciosas. Importante, sim, porque infelizmente muitos agressores desmerecem a mulher, praticam essa violência verbal, desmerecendo, tentando descaracterizar essa mulher para que ela se confunda no meio de toda aquela situação e se perca sua identidade, não consiga se enxergar como ela realmente é, e muitas sim sofrem essa manipulação emocional, essa agressão verbal, e acabam por muitas vezes sim ficarem presas naquele círculo de horror, não conseguindo reagir, como eu falei, por muitos motivos, não conseguindo romper com esse círculo de horror, não conseguindo iniciar um afastamento desse agressor, porque são muitas questões, questões muito delicadas que aqui não tem realmente como a gente começar a enumerar e qualificar e classificar e explicar. Mas o que a gente pode falar aqui é: cuide de ti, mulher, cuide da tua proteção, da tua segurança também emocional. Um companheiro, um cônjuge que a todo instante desfere ofensas na tentativa de te rebaixar, te desqualificar como mulher, isso não é um relacionamento. Ele não é o teu parceiro de vida, ele não é o teu amigo. Ele deveria. Aquele homem que divide o lar contigo, aquele homem que é o pai dos teus filhos muitas vezes, mas se ele age dessa forma, te rebaixando, te desmerecendo, com supostas brincadeiras na frente das outras pessoas, onde ele coloca a tua inteligência ou alguma qualidade, alguma característica tua em evidência de maneira negativa, isso não é brincadeira, isso não é um comentário sem noção. Ah, ele não tem noção, ele não sabe o que ele fala às vezes. Bom, se ele não sabe o que ele fala às vezes e fala coisas, frases, expressões na frente dos outros ou em particular que te façam sentir menos, é um ponto para se pensar. Algo tem que ser pensado e avaliado, porque uma pessoa em sã consciência, dotada das suas faculdades mentais saudáveis, sabe o que fala, sabe o que faz. Mas infelizmente muitos agressores ficam por trás dessas sombras de um momento de pressão, ele não está passando por uma fase emocional muito boa, então vá procurar ajuda. Ninguém é dono de ninguém, não somos donos de ninguém, não temos o controle sobre a vida do outro, não temos como controlar absolutamente nada, nem a nós mesmos. Muitas vezes as situações, eu me refiro, que nós gostaríamos de fazer, de realizar, algumas situações fogem do nosso controle. Não dependem somente da nossa vontade e do nosso empenho, mas dependem de nós o cuidado com a nossa vida, com a nossa integridade física e emocional também. Se tu és aquela mulher que passa por isso, acenda todas as luzes vermelhas na tua volta, busque ajuda, procure um profissional da área da saúde, procure alguém que tu confie, procure as autoridades, procure alguém. Não fique na esperança de que tu vais conseguir mudar ele. Ele sempre teve um histórico de agressões, de repente em outros relacionamentos. Fique atento aos sinais. Aqui eu estou falando como um alerta. Fique atento aos sinais. Muitas vezes a companheira atual já ouviu de uma ex-companheira daquele agressor situações em que ele agiu com violência. Muitas vezes ela acompanha aquele trato desse agressor com uma ex-companheira e vê muitos sinais ali que indicam que ele é um agressor, que ele foi um agressor, ou que ele possivelmente será um agressor ali desse relacionamento atual. E muitas mulheres, por muitas razões, como eu falei, acabam não identificando e pensam: comigo vai ser diferente.
Ele era agressivo com a ex-companheira, ele agia de uma maneira muito ríspida, grosseira, violenta, porque a outra companheira não sabia se portar, a outra companheira causava esse comportamento nele, mas comigo vai ser diferente, não te iludas, não vai ser diferente. Avalie os sinais, avalie o passado daquela pessoa que está do teu lado. Muitas estão dormindo com o inimigo. Muito antigamente existe um filme, existe, óbvio, o filme até hoje, mas muito antigamente eu assisti um filme que se chamava Dormindo com o Inimigo, com a Julia Roberts. Alguém mais já assistiu esse filme? Faz muito tempo, eu era criança quando eu assisti, mas eu nunca esqueci dessa expressão dormindo com o inimigo. Talvez muitas e muitas mulheres estão hoje dormirão com o inimigo e colocando em risco o seu amanhecer. Infelizmente, gente, repito, infelizmente, temos visto o aumento, o boom de casos de feminicídio aqui no Brasil. A toda semana são muitos casos, muitos casos. Isso acende um alerta. Como está a nossa saúde mental, emocional, porque muitas mulheres não estão conseguindo contemplar o que está acontecendo à sua volta, porque o seu emocional já não está bom, o seu emocional já está prejudicado pelas ofensas, pela coação, pelas humilhações. Precisamos cuidar das nossas mulheres. Precisamos estar atentos, porque muitas estão a pedir socorro, sutilmente, de maneira muito discreta, porque se faz necessário ser assim às vezes. Então vem pra cá, vem seguir a gente, aqui nós falamos também sobre cuidado com as mulheres, sobre cuidado com a saúde mental das mulheres. E tu, mulher, não te permita ser rebaixada, ser humilhada. Tu sabes o teu valor, tu sabes das tuas qualidades, tu sabes o quanto tu te esforças lá fora em um expediente integral e quando chegas em casa tem as tuas tarefas, onde tu precisa ser a provedora dos afetos, dos alinhamentos, da organização. Tu precisas prover para dentro do teu lar, com os teus filhos, com teu cônjuge, com os teus familiares, com teu entorno social. Tu és aquela que provê a tranquilidade, a organização, os abraços, tu és aquela que provê muitas e muitas situações emocionais, tu és a fonte de muitos afetos, muitos carinhos, muitos incentivos aos teus filhos, aos que convivem contigo. Então cuide de ti, porque nós precisamos receber para que nós possamos oferecer, nós precisamos internalizar para que a gente possa externar bons sentimentos, cuidado, amor, zelo, mas cuida de ti também, mulher. Cuida da tua mente, cuida do espaço que estão te proporcionando dentro do teu próprio lar. Ou tu estás ali como uma peça, ali uma planta. Ninguém sabe como foi teu dia, ninguém pergunta dentro da tua casa se teu dia foi bom, ninguém pergunta se tu estás cansada, ninguém pergunta se tu estás te sentindo bem, precisa de um chazinho quente nesse período de TPM que tu tá passando. Ninguém pergunta se tu estás com fome, se deu tempo de tu chegar do teu trabalho e preparar uma refeição para ti. E aqui eu não tô falando agora de feminicídio, eu estou falando de pequenos gestos, cuidados com essa mulher. Cuidados conosco que somos mulheres. A gente pode o tempo inteiro demonstrar que somos fortes, que conseguimos sim trabalhar dentro de casa, fora de casa, com dor, com TPM, que a gente consegue dar conta de pegar o filho na escola, levar o cachorro para passear, passar no supermercado, preparar a refeição, organizar as roupas do marido, as nossas, dos filhos, dar uma passadinha nos pais, dar uma olhadinha nos familiares, ouvir aquela amiga que está preocupada com alguma situação. Gente, é assim, 24 horas. E ainda durante a madrugada, se der um tempinho, a gente dá uma olhadinha ali em alguma coisa no nosso celular, na rede social. Ou às vezes a gente pega um espacinho ali depois do trabalho e de todo esse rolê aí vai dar uma estudada. Mas e aí, alguém parou hoje e falou assim: Oi, tu tá bem? O teu marido chegou e falou: Amor, como é que tu tá, meu bem? Tu já fez a tua refeição do dia? Tu já pegou o teu cafezinho? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos acolher as mulheres. Vamos, em primeiro lugar, mulheres, nós nos acolhermos. Então fica aqui com a gente, vem seguir o Papo de Anjos. Se tu não é seguidor, vem seguir, a gente tá te esperando aqui.